Fala, tropa do Super, beleza? Galera, já estamos aí na aula 2 agora de eletrostática, tá vendo? Como passo a passo, devagar, organizadamente, a gente vai avançando com sucesso, né? Então, assim, não tem mistério, galerinha. Assistiu a aula, qualquer coisa, né? Não tem entendido algum conceito, alguma parte dos tópicos, voltem, pausem, beleza? Façam exercícios, porque às vezes vocês pensam que não entenderam, mas aí quando começam a praticar, exercitar, isto é, ver na prática, acabam constatando que não tem nenhum mistério, né? Tranquilo? Então estamos agora na aula 2, ainda eletrostática, beleza? E vamos entrar na parte dos processos de eletrização e força elétrica, beleza? Mas essa partezinha aí que faltou para fechar aquela aula 1, ou ela poderia até se encaixar na aula 2, não tem problema não. É a tal da série triboelétrica. Galera, o que seria a série triboelétrica? Como vocês podem ver, é uma tabela, tá? Uma tabela que pode estar disposta na vertical, como é o caso, mas poderia estar na horizontal também. Como que a gente analisa essa tabela? Bom, vocês estão vendo aqui que nós temos materiais diferentes, não estão vendo? Por exemplo, ó, temos em ordem decrescente, isto é, de cima para baixo, vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão, ebonite, cobre e a celulose. Galera, são, portanto, 9 materiais diferentes, tá? E vocês estão vendo aqui, ó, sinal positivo, negativo e uma setinha ascendente. E aqui a palavra atrito. Já vou explicar porque eu coloquei atrito aqui. Bom, galera, essa série consiste no seguinte. Lembra que eu mostrei na primeira aula, aula número 1, e reproduzi aqui novamente. Quando atritamos, né? Quando esfregamos um corpo no outro material, um corpo de um material em outro corpo de um material diferente, ao final desse processo, esses corpos adquirem carga elétrica, beleza? Inicialmente eles estavam neutros, posteriormente ao atrito eles passam a estarem carregados, na verdade. Cargas elétricas possuem os elétrons, por exemplo, e os prótons. Esses corpos passam a estar carregados. Beleza. Aí vocês podem perguntar, por exemplo, ó, ao atritar vidro com lã, beleza? O que acontece? O vidro fica eletrizado positivamente, a lã negativamente. Vocês podem pensar, por quê? Por que essa ordem? E não o contrário? É o vidro eletrizado negativamente e a lã positivamente. Por quê, galera? Esta série triboelétrica existe justamente para isso. Para nos mostrar que, atritando o que com o que, quem vai ficar positivamente carregado, quem vai ficar negativamente, beleza? Por exemplo, galera, quando a gente pega quaisquer dois materiais desta série triboelétrica, lembrando que ela é maior, né? Não existem somente esses materiais aqui. Não vou colocar todos também, coloquei 9. Beleza? Então, escolhendo 2 ao acaso. Por exemplo, pegando a pele de gato e atritando com a ebonite. O que vai acontecer, galera? Tá vendo que a pele de gato está mais acima nessa tabela? E a ebonite, né, mais abaixo, se compararmos as duas? Com isso, ao atritarmos, a pele de gato vai ficar eletrizada, porque o número de prótons vai ser diferente do número de elétrons. Isso vai acontecer também com a ebonite. Só que a tabela, a série triboelétrica, nos informa que a pele de gato, por estar mais acima, tá vendo? Setinha positiva, setinha no sentido ascendente, material vai ficar eletrizado positivo. Mais para baixo, negativo. Como a pele de gato vem mais acima da ebonite, ela é quem vai ficar eletrizada positivamente. Consequentemente, a ebonite com um valor negativo. É sempre assim? As duas não podem ficar ambas ou eletrizadas positivamente ou ambas negativamente? Não. Por atrito, não. Ao final do processo, depois que nós atritamos os materiais diferentes, eles vão adquirir cargas de sinais diferentes, contrários, beleza? Esse é o primeiro processo de eletrização. Primeiro mesmo, inclusive o mais antigo, tá? Desde a época do Tales de Mileto. Eles não sabiam por que aquilo acontecia, mas sabiam de antemão que acontecia. Tranquilo? Galera, e se a gente pegar agora, ó,
o vidro com a celulose. Galera, o vidro está mais acima, né? O vidro vai ficar eletrizado positivamente, a celulose negativamente. Professor, o que é celulose? Também não sei, mas não tem problema. Vocês podem até pesquisar aí, tá? O que seria, o que compõe, né? Qual material é feito de celulose. Mas não importa. Dando para vocês a série triboelétrica, vocês sabem que, sendo uma série na vertical, que é o caso, quem estiver mais acima vai ficar eletrizado positivamente, mais abaixo negativamente. E se for uma série na horizontal, pode acontecer. Quem estiver mais à esquerda vai ficar eletrizado positivamente, mais à direita negativamente. Ou depende da ordem que o autor vai elaborar, tá? Se ele falar, ó, quem está mais à direita vai estar eletrizado positivamente, mais à esquerda negativamente. Basta seguir aquela sequência ali recomendada, tá? Como que a gente sabe que a recomendação foi de cima para baixo, ao considerar positivo e negativo? Por causa da indicação, tranquilo? Então a série triboelétrica é isso. Vou pegar, acreditar dois materiais diferentes, vou ver quem vem antes na tabela, sei que ele vai ficar eletrizado positivamente. O que vier por conseguinte vai ficar negativamente, porque é isso que acontece quando atritamos dois corpos de materiais diferentes. Beleza? Galerinha, a próxima eletrização sobre a qual vamos falar é a eletrização por contato. Beleza, galera? Assim como o próprio nome nos induz, né? Eletrização por atrito, a gente literalmente atrita os corpos, os materiais. E na eletrização por contato não é diferente. A gente vai ocasionar o contato entre os materiais. Vamos encostar um no outro. Por exemplo, aqui ó, temos três situações. Uma antes, outra durante e outra depois. O que significa? O que simboliza cada uma? Antes, temos um corpo neutro, eletricamente neutro. Com isso, já sabemos que todo corpo que se encontra neutro, ele tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Aproximei desse corpo neutro um corpo carregado positivamente. Vocês podem ver pelos sinais. Beleza. Durante, o que acontece? Nós vamos contactar, nós vamos encostar um material no outro, tá? Galera, aí não importa de que material cada um é feito, tá? Quando a gente encosta, ocasiona, provoca um contato, ao final do processo, que eu aqui escrevi como depois, né? O final, eles vão ficar eletrizados com cargas de mesmos sinais. Não importa se nós estamos pegando um algodão com uma seda, se um está eletrizado, o outro não, ao encostarmos um no outro, encostar não é esfregar, é diferente. Ao encostarmos somente um no outro, ao final do processo, ambos vão ficar eletrizados com cargas de mesmos sinais. Peguei um exemplo aqui de um corpo carregado positivamente, tá? Mas nada me impediria de eu pegar um negativo, contactar com um neutro e no final um já era negativo, o outro vai passar a ficar também. Beleza, galera? Tranquilo. Galerinha, bem tranquilo, tá? Tanto a eletrização por contato, né, quanto por atrito. Vocês vão ver que a por indução, que é o terceiro e último processo de eletrizarmos um corpo, ele também é fácil, todos eles são tranquilos, porque como ele aparentemente é maior, vocês podem ter a sensação de que não, isso aí é difícil. Não, muito tranquilo também. Galera, ó, eletrização por indução, até destaquei aqui sem contato. Tanto na eletrização por atrito, existe um contato, né? Quando a gente esfrega um material no outro. Na eletrização por contato, como o próprio nome já diz, existe também contato. Na eletrização por indução, não existe contato. Galera, eu vou além, né? Mais um detalhe aqui, ó. Quando atritamos dois corpos, né? Quando estamos tentando eletrizá-los por atrito, galera, ambos podem estar neutros, tá? Ambos podem estar neutros. Porque após o atrito, eles ficarão eletrizados e cada um com uma carga de um sinal, já sabemos. Por contato, pelo menos um tem que estar, tá? Um tem que estar, pelo menos um. Por que pelo menos um? Aqui eu coloquei dois, mas poderia colocar diversos outros corpos, diversos outros materiais. Pelo menos um tem que estar eletrizado e pelo menos um, até porque a gente quer eletrizar, tem que estar neutro, beleza? Agora, por indução, mesma coisa. Um dos corpos, se a gente considerar dois, tem que estar eletrizado, tá? Não precisa estar eletrizado nenhum, somente por atrito.
por contato e por indução sim. Professor, mas vamos logo, fala aí como que eu eletrizo por indução. Galerinha, primeiro, vamos lá, vamos dividir em 4 passos, beleza? Um, que é o primeiro, né, o antes, aí tem o processo durante, um outro processo também. Por que eu digo durante? Ainda não terminou. E um depois, que é quando a gente encerra. Bom, primeiro, eu vou aproximar somente, tá? Sem contato, hein? Aproximar um corpo eletrizado. Nesse caso aqui eu peguei um negativo, só para diferenciar do exemplo de cima, e um neutro. Galera, até escrevi aqui, ó, indutor induzido. Galerinha, o corpo eletrizado é chamado de indutor. Ele vai induzir um outro corpo a ficar eletrizado. Esse corpo que está sendo induzido recebe exatamente esse nome, induzido, tá? Aproximamos, beleza? Repito, sem encostar, porque se encostarmos vai ser eletrização por contato, concorda? Não vamos encostar. O que vai acontecer? Isso daqui também nós sabemos, ó. Como este corpo aqui está eletrizado negativamente, o corpo neutro que possui, não é que ele não possua portadores de carga elétrica, ele tem, só que o número de prótons, que nesse caso ele é composto por prótons e elétrons, né, tem o neutro também, mas aqueles que possuem carga elétrica são os prótons e os nêutrons, tá? Estão em quantidades iguais, tá? Mas ele tem sim, como a quantidade é igual, por isso que a gente diz que ele está neutro. Aprendemos isso na aula 1. Belezinha, galera? Agora, quando aproximarmos, o que acontecerá? Os opostos se atraem, não sabemos disso? Então, as cargas positivas que o corpo B possui vai querer se aproximar das negativas, enquanto que as negativas do corpo B não quer a negativa do A, né? Cargas de mesmos sinais se repelem, então ela vem para esse lado, tranquilo. Esse processo aqui da divisão das cargas a gente chama de polarização das cargas, tá? Há uma divisão, tranquilo, estamos próximos, é a segunda etapa. Galerinha, ainda mantendo os dois corpos próximos, o indutor, que é o carregado, e o induzido, inicialmente neutro, o que a gente vai acontecer, galera? A gente vai conectar esta região à Terra, é o que a gente chama de aterrar, fazer o aterramento, por isso que o nome é fio terra. Galerinha, quando um caminhão, tá, de combustível vai fornecer combustível a um posto ou vai ser carregado, tem que aterrar, tá? Porque é perigoso, pode até explodir. Aterrar é literalmente fazer isso, pegar um cabo, pegar um fio e conectar a terra para deixar aquela região ali neutra, tá? O que vai acontecer, galerinha? Ao conectar, pode ser até sua mão. Você pega e encosta a sua mão no corpo neutro, tá? Sua mão, como o seu corpo está em contato com o solo, você acabou de fazer um aterramento, beleza? Mas pode fazer através de um fio, qualquer outro material, beleza? Então, foi conectado o fio terra, né? Fazendo a ligação do corpo induzido, que é o corpo inicialmente neutro, à terra. Show? O que vai acontecer? Esses elétrons que estão deste lado vão descer para a Terra, eles vão descer. Nós sabemos que os elétrons é que saem ou chegam ao corpo, não sabemos? Então, ó, os elétrons vão descer, tranquilo? Se, galerinha, fosse o contrário, por exemplo, o corpo indutor, o carregado, portanto, estivesse eletrizado positivamente, então seria tudo aqui positivo, as cargas negativas estariam aqui, concordam? Só visualizar. E aqui estariam as positivas. O que ia acontecer? Os prótons, que no caso aqui seriam os positivos, desceriam para a Terra? Não. Inclusive eu coloquei isso como observação na aula 1. Galera, próton não se transfere de um corpo para outro, somente os elétrons. Com isso, os elétrons subiriam para o corpo, da Terra para o corpo. Viram a diferença? Se aqui, deste lado aqui, estão os elétrons, eles vão descer para a Terra. Se deste lado aqui estão os prótons, os elétrons vão subir. Qual é esse intuito? Os elétrons descer quando aqui estiver negativo, ou os elétrons subirem quando aqui estiver positivo. Galera, para poder neutralizar essa parte, beleza? Olha aqui, ó, depois que houve a neutralização dessa parte, por que neutralizou? Galera, vamos supor que tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons sobrando deste lado. Com isso vão descer 5 elétrons. Se desceram,
os elétrons em excesso não existem mais. Esta região vai ficar em equilíbrio. Logo, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Estão acompanhando? Quem assistiu a aula 1 não está tendo dificuldade nessa parte aqui, beleza? Bem tranquilo. Com isso, galera, depois que houve a neutralização, a gente corta o fio terra. A gente desfaz essa ligação, beleza? Só que vamos manter ainda o indutor próximo. Depois que desligou, desconectou, né? Interrompeu, na verdade, a ligação do fio terra com o corpo induzido, aí sim a gente afasta o indutor. O que vai acontecer depois disso? As cargas, né, positiva. Nesse caso, como vai ficar positivo? Porque essa parte aqui foi neutralizada. Como positivo não quer positivo, né? Cargas de sinais iguais se repelem. Ele vai se distribuir, essas cargas positivas vão se distribuir sobre a superfície do corpo B, tá? Com isso, nós conseguimos eletrizar. Galerinha, até falei na introdução, né? Como aparentemente o passo a passo é maior do que o atrito, só atritar, contato, só encostar, aqui vocês podem pensar que é difícil. Não é. Galera, é só seguir o passo a passo. Aproxima o corpo carregado do não carregado, do neutro. Indutor induzido, nome também tranquilo. Depois que aproximou, vai haver essa polarização. As cargas positivas vão querer as negativas do A, as cargas negativas do B vão se afastar do A. Fez isso, conectou o fio terra para elétrons subirem ou descerem, dependendo das cargas que estejam em excesso do lado oposto. Pensam assim, ó. O corpo eletrizado está deste lado, então as cargas em excesso vão para o lado oposto. Se o corpo eletrizado estivesse deste lado aqui, as cargas em excesso estariam do outro lado, beleza? Com isso, elétrons podem subir ou descer. Se aqui está com excesso de elétrons, ou seja, elétrons sobrando, eles vão descer. Tranquilo, viu? Se aqui são só cargas positivas, então estão com falta de elétrons subiriam, conectando, né, o fio terra ao corpo, né, fazendo esse aterramento. É isso que acontece, vai neutralizar. Depois que neutralizou, você desfaz o fio terra, mantendo o corpo indutor, o carregado, próximo. Depois que você desligou a conexão com a terra, você afasta o corpo eletrizado, que estava eletrizado inicialmente. Com isso, os dois corpos vão ficar eletrizados no final. Um já estava, o neutro passou a ficar. Por isso que a gente chama isso também de processo de eletrização, tá? São esses três, bem tranquilos também. Tranquilinho? Galera, força elétrica agora. Força elétrica. Quando falamos de força elétrica, automaticamente nos vem à cabeça Coulomb, beleza? Sobrenome do autor, quem percebeu qual era a relação entre a força elétrica com as cargas que estavam no envolvimento ali, tá? Interação. Quando a gente diz interação, pode ser atração ou repulsão. Ambos os casos são interações, né? Se dois corpos estão se atraindo, está havendo uma interação entre eles. Se dois corpos estão se afastando, também está havendo uma interação entre eles, tá? Quando a gente diz interação, pode ser aproximação ou afastamento, atração ou repulsão. Se for atração, é porque nós já sabemos, as cargas deles têm sinais contrários, uma é positiva, outra é negativa. Se estiver havendo uma aproximação, uma atração, tá? Não uma repulsão. O que acontece? Eles terão cargas de sinais contrários. Tranquilo? Beleza, galera? Vamos lá. Por que é importante nós falarmos sobre a força elétrica? Porque, galerinha, quando há atração ou repulsão, logo, interação entre corpos, né? Entre corpos que possuem cargas elétricas, eles vão se aproximar. Por quê? Ou vão se afastar por quê? Tem que ter alguma coisa aí provocando isso. É a tal da força elétrica. Galera, que é uma força de ação à distância, não é uma força de contato, beleza? Então, a força elétrica é a única força de ação à distância? Não. A força gravitacional também é um exemplo de ação à distância. Não precisa haver um contato para haver forças entre aqueles corpos, beleza? Então, galera, o que eu fiz aqui, ó? Primeiro, ó, representei dois corpos carregados com cargas de sinais diferentes.
Com isso, eles vão se atrair, não pode ser mais dúvida, beleza? Eles vão se atrair. Galera, o que seria FBA? É a força que B, ó, é justamente nesta ordem, faz no corpo A. E quem seria FAB? A força que o corpo A, né, tá vendo? Na ordem, ó, faz no corpo B, beleza? Aqui também representei, só que aqui ambos os corpos estão carregados positivamente, vai haver uma repulsão entre eles, ambos carregados negativamente, também haverá uma repulsão entre eles. Professor, o que seria este detalhe aqui, ó? Galera, FAB é oposto a FBA. Primeiro, quando a gente coloca uma setinha, faltou aqui, ó. Quando a gente coloca uma seta sobre uma letra, né, sobre uma letra qualquer, é porque aquela letra representa um vetor, galera. Vetor, um ente matemático, tá? Vetor é lá da matemática, mas a gente utiliza bastante aqui em física. Tranquilo? Galerinha, a gente vai ver com mais detalhes isso, vocês verão lá na parte de dinâmica, tá? Quando a gente fala sobre forças. Com isso, já aproveitaremos e falaremos sobre as 3 leis de Newton, as leis que regem toda a mecânica, tá? A mecânica clássica, a mecânica newtoniana. Galerinha, quando a gente diz que um vetor é oposto a outro vetor, um vetor é igual a menos o outro. É assim que a gente representa, como eu coloquei aqui. E o que isso significa pra gente, galera? Quando um vetor é oposto ao outro, significa que eles possuem a mesma direção, tá? Sabemos que toda grandeza vetorial possui uma direção, um sentido e um módulo, tá? Um valor que simboliza, assim, o tamanho mesmo, tá? O tamanho do vetor. Então, ó, se 2 vetores são opostos, eles têm a mesma direção, tá? O mesmo sentido e tem, tem a mesma direção, mesmo módulo e sentidos opostos. Sentidos opostos. Se estivermos considerando a direção horizontal, tá? 2 vetores na direção horizontal, então mesma direção. Vão ter o que? O mesmo módulo, então os mesmos tamanhos, só que sentidos opostos. Um, por exemplo, estaria indicando para cá e o outro para lá, tá? Um da esquerda para a direita, outro da direita para a esquerda. Isso são características de 2 vetores opostos. Por que, professor? Então, se eu disse embaixo que eles são iguais agora? Galera, eu não falei que esses 2 vetores são iguais. O que eu estou dizendo? Que seus módulos são iguais. Quando a gente quer representar um módulo de um vetor, a gente ou retira as setinhas de cima das letras, ou coloca este símbolo aqui, ó, de módulo, tá? Porque, como eu falei, 2 vetores opostos têm mesmos módulos, tá? Aí eu representei aqui por escrito. Tranquilo. Professor, como então que eu calculo a força, né? A intensidade dessa força, o módulo dessa tal força elétrica? Através desta fórmula aqui, ó, K vezes Q1, módulo, né? De Q1 vezes módulo de Q2 sobre D2 ao quadrado. Quem seria o K? K é a constante eletrostática, tá? Ela é chamada de constante eletrostática do meio. Cada meio vai ter sua constante eletrostática. E o vácuo tem uma que é conhecida, né? Bastante conhecida. K0 seria a simbolização da constante eletrostática do vácuo, tá? Da região de vácuo. Bom, qual é o seu valor? 9 vezes 10 elevado a 9. Olha como é grande, né? O valor dessa constante. Vezes Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Galerinha, sempre que vocês quiserem saber a unidade, tá, de uma determinada grandeza, é só vocês isolarem essa grandeza. Se esta daqui é a fórmula da força elétrica, deixando K sozinho, ou seja, passando D ao quadrado multiplicando, né? Isso aqui é matemática. E Q1, módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividindo. Vocês vão perceber que é uma unidade de força, Newton, por unidade vezes unidade ao quadrado de distância, metro ao quadrado, sobre unidade de carga, uma carga, 2 cargas ao quadrado, tá? Qualquer unidade que a gente queira descobrir de uma grandeza, basta isolar essa grandeza. Aí vira um procedimento matemático, tá? Tranquilo, não podem ter dúvidas, beleza? Show! Q1 e Q2 são as cargas que estão interagindo, galera.
tá? Se temos duas cargas em uma região, tá? Onde existe um campo elétrico ali, galerinha, é assunto da próxima aula, da aula 3. Mas existindo ali uma região de campo elétrico, o que vai acontecer, galera? Essas cargas vão interagir. E eu já disse que interação pode ser atração ou repulsão, tá? E o D é a distância entre essas cargas, beleza? Esse Dzinho aqui, você vai jogar o seu valor sabendo a distância que as cargas estão umas das outras. Galerinha, a constante eletrostática pode ser calculada em função de uma outra constante. Constante E, tá? É uma letra grega, esse E aqui, ó. Na verdade não é o E, né? É uma letra grega que tem este símbolo aqui, parece com E, chamada de permissividade elétrica do meio. Existem exercícios que querem saber alguma informação envolvendo a permissividade do meio. A permissividade elétrica do vácuo, assim como nós sabemos a constante eletrostática do vácuo, vale 8,85 coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. Se vocês perceberem, é o contrário da unidade da constante eletrostática, beleza? Porque, tranquilo, ó, constante eletrostática e permissividade elétrica do meio são grandezas opostas, né? Inversas, na verdade, são inversas. Então, naturalmente, as suas unidades de medida seriam inversas também, tranquilo? Esse daqui, galerinha, é um valor aproximado, tá? Geralmente o exercício dá, mas de tanto vocês terem que colocar este valor aqui, e geralmente é um valor, sempre esses valores, vai acabar entrando na cabeça de vocês naturalmente. Show? Então a constante eletrostática do vácuo vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Se não for a região, se não for o vácuo, o meio não for o vácuo, eles vão dar. Do vácuo também deve dar, acredito que deem, mas vocês vão ver que não é um valor difícil de ser memorizado. E a permissividade elétrica do vácuo vale 8,85 coulombs. C de coulombs ao quadrado, Newton metro quadrado, um valor aproximado, tá? Tranquilo, galera? Então, conhecemos aqui cada grandeza, beleza? Envolvendo a força elétrica, e aqui também coloquei, ó, FE, não ensinei para vocês agora, que quando a gente tira a setinha do vetor, é porque a gente quer saber o módulo desse vetor, ou colocamos entre duas barras, que também indicam o módulo. Show? FE é o módulo da força elétrica. Beleza, galera? Cai bastante também isso aqui, ó. Por fim, vamos ver o gráfico da força elétrica em função da distância. Esse X aqui, ó, quer dizer em função de, tá? É o gráfico da força em função da distância. Comparando com a matemática, é como se fosse o Y em função de X. Não é assim que acontece? Geralmente a grandeza na horizontal está em função, ou seja, varia de acordo com a variação da grandeza horizontal, beleza? Só que aqui nós temos não Y e X, temos força em função da distância. Galera, nós sabemos, né, só por olhar a fórmula, que o valor da intensidade da força elétrica depende de quê? Depende da constante eletrostática do meio. Então, se mudar a constante eletrostática, vai mudar o valor da força, e também vai depender dos módulos das cargas, porque está na fórmula, galera. E depende da distância também. Só que, de novo, tá vendo? A matemática é uma ferramenta de grande utilidade na física. Se vocês tiverem dificuldade nisso aqui, no desenvolvimento da fórmula, aí o problema não está na física, beleza? A gente está interpretando cada grandeza. Isso aí é a física. Agora, isso aqui, aplicando a fórmula, é matemática, beleza? Galerinha, aqui nós temos o quê? Que os valores das cargas, no caso Q1 e Q2, poderia ser mais de uma, tá? Interagindo. Só que a gente poderiam ser mais de duas, no caso. Mas a gente vai sempre analisar de duas em duas, para saber a interação entre elas, a intensidade dessa interação, que é a força. Beleza? Galera, são grandezas, força e as cargas diretas, grandezas diretamente proporcionais. Se
vocês têm dificuldade nisso, de grandezas diretas ou inversas, assistam a aula que eu mesmo gravei, tá? De matemática, falando sobre essas grandezas. O que significa duas grandezas serem diretas? Se uma aumenta, a outra aumenta. E esse aumento não é de qualquer maneira, tá? Se uma dobra, por exemplo, a outra também vai dobrar. Se uma diminui, a outra diminui. Por exemplo, se for uma redução para um terço, reduzir um terço de uma grandeza, a outra vai ser reduzida em um terço também, tá? Isso que são grandezas diretas. Grandezas inversas, quando uma aumenta, a outra diminui. E também não são mudanças aleatórias. Se uma grandeza for multiplicada por 5, por exemplo, a outra vai ser reduzida por 5, tá? É na mesma proporção. Galera, beleza, vocês estão vendo aqui, ó, que a força elétrica é inversamente proporcional, não à distância entre as cargas, mas sim ao quadrado da distância. Tomem cuidado com isso. Por exemplo, como eu falei, quando duas grandezas são inversas, se uma dobra, a outra vai fazer o quê? Vai reduzir a metade. Acontece o inverso. Só que, nesse caso, não é distância só, é distância ao quadrado. Com isso, nós vemos aqui no gráfico, ó, quando a força for reduzida à quarta parte, o que vai acontecer? É porque a distância dobrou. Se a distância caiu pela metade, a força não vai cair pela metade. Ou melhor, não vai dobrar. A força vai quadruplicar, tá? Porque ao invés de ser 2, vai ser 2 ao quadrado, 4. Né? Se a gente multiplicar f sobre 4 por 4, dá f. Novamente, ó, daqui para cá, ó, de d para d sobre 2, a distância fez o quê? O que aconteceu com a distância? Caiu pela metade. Então a força vai dobrar, já que força e distância são inversas, considerando a força elétrica? Não vai dobrar, vai quadruplicar. Beleza? Então pensem assim, não precisa gravar, dá para analisar pela fórmula, mas pensem assim, a cada vez, vamos lá, que a distância é reduzida à metade, a força é multiplicada por 4, tranquilo? Ou se a distância dobrar, ou seja, a distância vai aumentar, pela fórmula dá para ver, se a distância aumentar, a força diminui. Quanto mais longe uma carga estiver da outra, menor vai ser a força de interação entre elas. Pela fórmula, isso é fácil de visualizar. E, através da relação, que é um é o inverso do quadrado do outro, coloquei aqui, ó, força elétrica, considerando a constante eletrostática, que, como o próprio nome já diz, é uma constante, e a distância ao quadrado. Por que eu escrevi constante aqui? Não que essas cargas sejam constantes. Estamos considerando essas cargas inalteradas, beleza? Para analisar força e distância. A força elétrica é o inverso da distância ao quadrado. Tá vendo? São grandezas inversas. Enquanto que agora, se a gente considerar a distância, considerando, tá? A distância como sendo constante, a gente pode avaliar força em função dos valores das cargas. Vemos que são grandezas diretas, tá vendo? Aqui nós temos a constante eletrostática, que funciona como o fator constante, né, da matemática. São grandezas diretas. São grandezas diretas, beleza? Que eu pensei numa coisa e falei outra. Grandezas diretas. A constante elétrica do meio vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Lá na matemática, sempre que duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tem que haver uma constante de proporcionalidade. Isso é da matemática. Essa constante é a própria constante eletrostática do meio em questão, tá? Considerando a distância inalterada, o que vai acontecer? À medida que as cargas, os valores das cargas aumentam, a força aumenta, tá? Por isso até falei, né, exaustivamente sobre isso e também escrevi, ó, força elétrica aumenta se os módulos das cargas aumentarem, vai diminuir se os módulos das cargas diminuírem. Por isso são grandezas diretas. Força elétrica vai diminuir se a distância aumentar. A distância aumentou, isso é fácil, galera, só olhar pela fórmula, tá? Se a distância aumentar, o que vai acontecer com força elétrica? Diminuir. E se a distância aumentar, ó, aumenta, o que acontece com a força elétrica? Vai aumentar, aumenta, se a distância diminuir. Tranquilo, tá? Galerinha, mais uma vez, façam bastantes exercícios.
sigam passo a passo. Se não entender um tópico, uma parte, fala, não, tranquilo, só não entendi isso, vou para a próxima aula. Não deixe nenhum espaço, tá? Vão preenchendo, vão estudando, vão revisando. Se não conseguirem por si sós, o que vocês fazem? Entrem em contato, vai lá no grupo da turma, né? Vão, sei lá, por e-mail, não importa o canal que vocês vão utilizar, mas não deixem de tirar as dúvidas, não deixem acumular, beleza? Então com isso a gente encerra a aula 2. Até a próxima, galera!